Boa noite a todos. Esse é o terceiro vídeo do canal Brasil em Debate. E nesse vídeo queremos deixar uma mensagem de renovação de ânimo e esperança a todos os brasileiros, principalmente aqueles que são progressistas, que acham que nós fomos atingidos por um vendaval de antidemocracia, de autoritarismo, de violências contra o direito, e queremos ter um país civilizado de volta. A pergunta que alguns podem se fazer é: como ânimo e esperança num momento tão tenebroso? Bem, a verdade é que duas lições me foram dadas, uma pela presidente Dilma, a outra por brasileiros que lutaram contra a escravidão há 100, 200 anos antes da escravidão ter sido abolida oficialmente no Brasil. E quero conversar com vocês sobre essas duas lições e o que eu pude aprender como pessoa e como cidadão. Há uns 5 anos, numa entrevista a blogueiros independentes, fizeram uma pergunta à presidente Dilma: como ela e seus companheiros de luta pela democracia puderam suportar aqueles anos de chumbo, as prisões, as torturas, as mortes de companheiros, um momento horrível, cruel, perverso, onde não havia espaço nenhum para a esperança. Houve um massacre, o movimento de luta armada no Brasil contra a ditadura militar foi reprimido com uma brutalidade insana. Então, como a pessoa podia ter ânimo ou esperança? E perguntada sobre isso, a presidente Dilma deu uma resposta singela, mas que eu achei na época e continuo achando brilhante, genial, de uma simplicidade impressionante, mas de uma assertividade absoluta. Ela respondeu o seguinte: eu e meus companheiros, muitos de nós, só suportamos as prisões, as torturas, as mortes dos nossos companheiros pela ciência de que tudo é um processo. Quando nós olhávamos para essa verdade de que tudo é um processo, nós sabíamos que a tortura ia acabar, as prisões iam acabar, o autoritarismo ia acabar, a ditadura ia acabar e um dia a democracia voltaria a florescer no Brasil. Eu achei isso de uma beleza impressionante. Temos que ter essa ciência de que tudo é um processo. No Brasil, por exemplo, tivemos a Lava Jato. Hoje em dia temos algo que a consequência da Lava Jato é como se fosse um clímax da Lava Jato, um pouco pior, que é o bolsonarismo. Mas em relação à falta de democracia, em relação à violência ao direito, no fundo é uma coisa só. Não é à toa e com muita propriedade que a esposa do juiz Sérgio Moro, o ex-juiz, disse outro dia orgulhosa: eu vejo meu marido e Bolsonaro como uma coisa só. E ela está certa. Bolsonaro nada mais é do que a face mais bruta, mais sem verniz de Sérgio Moro. O bolsonarismo nada mais é do que a religião chamada Lava Jato, aquela insanidade que tomou conta do país, apoiada por nossas elites e classes médias e por uma mídia corrompida. A Lava Jato era o quê? O fim do direito, a escolha de inimigos para serem massacrados, a escolha de amigos para serem poupados e um judicialismo imperial. Houve uma época em que Sérgio Moro tinha poderes absolutistas, mandava prender, soltar, intimidava Congresso, intimidava juízes, intimidava a mais alta corte do Brasil, o STF, era intimidado por Sérgio Moro. Muitas votações, os ministros do STF votaram como? Acompanhando aquilo que a sociedade esperava que eles fizessem, porque era o que Sérgio Moro queria que eles fizessem. Então, assim como
Dilma e seus companheiros sabiam que todo o horror da ditadura militar era um processo, e como todo processo, ele tem sua data de início, ele tem seu auge, e depois ele tem o seu declínio. A Lava Jato já teve o seu declínio, o bolsonarismo está tendo o seu declínio. Então é um processo, a presidente Dilma está correta. Daqui a 2, 3, 4 anos, se Deus quiser, e se nós continuarmos lutando por isso, nós, sociedade civil, e as autoridades públicas que não se curvaram a esse modismo perverso trazido pela Lava Jato ou pelo bolsonarismo, esses brasileiros faremos do Brasil, mais uma vez, ainda que incipiente, um país civilizado, um país democrático, um país de instituições sérias e dignas. A primeira lição, portanto, que me trouxe ânimo e esperança e que eu quero trazer para vocês nessa mensagem é: tudo é um processo. Esse horror vai passar. Os Malafaias vão passar. Os Marinho vão passar. Sérgio Moro vai passar. Os procuradores da Lava Jato vão passar. Aqueles militares que foram covardes, desonestos, com a honra que deveriam ter com a farda que vestem, e seguiram cegamente Lava Jato, Moro e Bolsonaro, esses militares vão passar, restarão os bons, os dignos, que acredito sejam a maioria. E a segunda lição que eu quero trazer para vocês vem da história, que foi uma lição que outro dia, quando eu pensei nisso, me trouxe também ânimo e esperança. Imaginemos portugueses que moravam no Brasil e brasileiros natos, mais ou menos em 1600, 1700, muitos anos antes da abolição da escravatura, que lutavam com todas as suas forças contra esse horror, contra essa violência. Esses brasileiros, na verdade, muitos podiam esperar, não, vamos lutar, daqui a 20, 30 anos a escravidão vai acabar. E eles morreram sem ver a sua luta produzir o fruto que eles queriam. Quantos brasileiros, milhões deles, lutaram contra a escravidão e foram seus tataranetos ou os netos dos seus tataranetos que um dia viram a princesa Isabel abolir os escravos, como, infelizmente, talvez só os nossos netos vejam o fim absoluto da escravidão no Brasil, que hoje atinge mais os negros, é verdade, mas atinge também brancos, negros, enfim, pessoas de todas as raças que moram nas favelas, nas periferias, ganham um salário miserável de R$1.000 para sustentar suas famílias, o que é uma indignidade. Muitos têm subemprego, que é uma forma de escravidão. O que é Uber, iFood, se não uma escravidão disfarçada, em que jovens trabalham 12, 14 horas por dia para levar R$1.200, R$1.300 para casa, correndo risco de serem atropelados. Enfim, existem formas disfarçadas de escravidão no Brasil. Temos muitas lutas a serem lutadas. Mas assim como tantos brasileiros e portugueses que sentiam nojo e repulsa da escravidão morreram sem ver, repito, o fruto da sua luta, nós também talvez, eu já tenho 62 anos, talvez eu não veja o Brasil uma democracia plena. Por causa disso vou perder a esperança, por causa disso vou deixar de lutar, em hipótese alguma. Tenho 2 filhos na casa dos 30 anos, um dia terei netos, quero que meus filhos e netos tenham o prazer de ver um Brasil democrático, um Brasil soberano, um Brasil que não se curve às vontades e interesses políticos e geopolíticos dos Estados Unidos. Quero que meus filhos e netos vejam um Brasil de um judiciário limpo, honesto, íntegro, não esse judiciário corrompido. Então, essa luta, muitas vezes, não é para aqueles que estão lutando receberem o resultado, verem o resultado final. Mas, certamente,
Assim como quem lutou pela escravidão em 1700, 1750, 1790, ele colaborou e muito para que um dia essa chaga fosse tirada do nosso país. Nós que lutamos contra o horror de Bolsonaro, nós que lutamos contra o horror da Lava Jato, nós que lutamos contra a grande mídia suja que domina o nosso país, um dia nossos descendentes hão de ver o fruto do nosso trabalho. Por isso eu queria dizer aos meus amigos, a quem não me conhece e que por acaso tem acesso a esse vídeo, vamos manter a esperança, vamos manter o ânimo, vamos seguir na nossa luta. Porque a presidente Dilma está certa, tudo é um processo. Estamos vivendo um processo perverso, um dos mais trágicos da história do Brasil. Vai passar. E estamos vivendo lutas tremendas que talvez não consigamos ver todos os resultados finais. Como nossos antepassados que lutaram, repito, contra a abolição da escravidão. A maioria deles, na verdade, morreu sem ver o fruto dessa luta. Talvez a maioria das pessoas da minha geração consiga ver um fruto ou outro das nossas lutas. Não todos. Nem por isso percamos o ânimo e a esperança. E que em 2022, com essas e outras lições nas nossas mentes e nos nossos corações, possamos seguir lutando com ânimo renovado e uma esperança renovada. Uma boa noite a todos.